Você já se sentiu pequeno diante da imensidão do céu noturno? Já se perguntou que tipo de mensagens cósmicas estão viajando pelo espaço neste exato momento, invisíveis aos nossos olhos, mas carregadas de segredos sobre a origem e o destino do universo? Imagine, por um instante, que somos como rádios sintonizados em uma frequência cósmica, e de repente, um sinal surge. Um sinal tão breve quanto um piscar de olhos, mas tão poderoso que ofusca tudo ao seu redor. Estamos falando das rajadas rápidas de rádio, ou FRBs. Pense nisso. Em meros milissegundos, esses eventos liberam uma quantidade de energia que o nosso Sol levaria um ano inteiro para produzir. É uma explosão de proporções cósmicas, um verdadeiro grito no escuro do universo. Durante anos, os cientistas coçaram a cabeça, tentando decifrar a origem desses sinais fantasmagóricos. A aposta principal? Magnetares, estrelas de nêutrons superdensas com campos magnéticos inimaginavelmente fortes, verdadeiros monstros cósmicos. Mas e se eu te dissesse que o universo, em sua infinita capacidade de nos surpreender, decidiu embaralhar as cartas? Em 2025, uma descoberta revolucionária abalou os alicerces dessa teoria, forçando-nos a encarar uma nova e desconcertante realidade. Prepare-se, porque a caçada aos FRBs acaba de ganhar um novo capítulo, e os sussurros que estamos captando podem estar vindo de lugares que desafiam toda a nossa lógica. Os cemitérios estelares do cosmos, as galáxias mortas. Será que estamos prestes a desvendar um dos maiores enigmas da astrofísica moderna, ou apenas arranhando a superfície de um mistério ainda maior? As rajadas rápidas de rádio, ou FRBs, são, sem dúvida, um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos da astronomia contemporânea. Desde sua primeira detecção acidental em 2007, esses clarões de ondas de rádio, vindos de galáxias distantes, há bilhões de anos-luz de nós, têm sido objeto de intensa pesquisa e especulação. A dificuldade em estudá-los reside não apenas em sua natureza efêmera, durando apenas uma fração de segundo, mas também na imprevisibilidade de sua ocorrência. É como tentar pegar um relâmpago com as mãos. Por muito tempo, a comunidade científica se agarrou à hipótese dos magnetares como a explicação mais plausível. Magnetares são estrelas de nêutrons jovens, recém-nascidas da morte explosiva de estrelas massivas, e possuem campos magnéticos tão absurdamente intensos que podem, teoricamente, gerar essas rajadas de energia. Essa conexão parecia lógica, já que os locais onde os FRBs eram detectados frequentemente coincidiam com regiões de formação estelar ativa, onde magnetares jovens seriam mais comuns. Contudo, o universo é um contador de histórias muito mais complexo do que imaginamos. No início de 2025, especificamente em janeiro, uma equipe internacional de astrônomos publicou resultados que lançaram uma sombra de dúvida sobre essa teoria tão bem estabelecida. Eles conseguiram, com uma precisão sem precedentes, rastrear a origem de uma FRB específica até um ambiente cósmico totalmente inesperado. Uma galáxia elíptica antiga, uma relíquia do universo primitivo, um lugar onde a fornalha da criação estelar se apagou há eras. Uma galáxia considerada morta. Essa descoberta não é apenas um detalhe técnico. Ela representa uma mudança de paradigma. Ela nos obriga a questionar: será que os FRBs têm múltiplas origens? Ou será que nossa compreensão sobre os próprios magnetares e os ambientes onde eles podem surgir está fundamentalmente incompleta? Estamos diante de um quebra-cabeça cósmico cujas peças parecem não se encaixar, e a busca por respostas nos impulsiona a explorar os limites do nosso conhecimento sobre a física do universo e a evolução das galáxias. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério fascinante, explorar as evidências, as teorias e as implicações dessa descoberta que está redefinindo nossa visão sobre esses enigmáticos sinais do espaço profundo. Para realmente apreciarmos o impacto dessa nova descoberta,
é fundamental que tenhamos uma compreensão clara do que são as FRBs e por que a teoria dos magnetares era tão convincente. Então, vamos por partes. O que exatamente é uma rajada rápida de rádio? Imagine que você está ouvindo um rádio e, de repente, há um pico de estática extremamente alto e curto. Agora, amplifique essa ideia a uma escala cósmica. FRB são exatamente isso. Pulsos intensos de ondas de rádio que duram apenas alguns milissegundos. Mas não se deixe enganar pela sua breve duração. A quantidade de energia liberada é astronômica. Para colocar em perspectiva, se pudéssemos capturar toda a energia de uma única FRB, teríamos energia suficiente para abastecer toda a civilização humana por milhões de anos. Esses sinais são detectados por radiotelescópios aqui na Terra, e a análise de suas propriedades, como a dispersão do sinal, nos permite estimar a que distância eles se originaram. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. A maioria deles vem de fora da nossa própria galáxia, a Via Láctea, de distâncias cosmológicas, o que significa que viajaram por bilhões de anos-luz através do vasto e aparentemente vazio espaço intergaláctico, antes de serem captados por nossos instrumentos. Pense nas histórias que esses sinais poderiam contar sobre o universo que atravessaram. Agora, vamos à teoria dos magnetares. O que são essas criaturas cósmicas? Magnetares são um tipo exótico de estrela de nêutrons. E o que são estrelas de nêutrons? São os núcleos incrivelmente densos que sobram após uma estrela massiva, muito maior que o nosso Sol, esgotar seu combustível nuclear e explodir em um evento cataclísmico chamado supernova. Imagine espremer uma massa maior que a do nosso Sol em uma esfera com apenas alguns quilômetros de diâmetro. A densidade é tão absurda que uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas na Terra. O que distingue um magnetar de uma estrela de nêutrons comum é o seu campo magnético. Os campos magnéticos dos magnetares são os mais poderosos conhecidos no universo, algo em torno de 1.000 trilhões de vezes mais forte que o campo magnético da Terra e cerca de 1.000 vezes mais forte que o de uma estrela de nêutrons típica. É difícil até mesmo conceber tal intensidade. A teoria predominante era que as FRBs seriam geradas por eventos violentos e repentinos na magnetosfera desses magnetares, como terremotos estelares, starquakes, na sua crosta superdensa ou reconexões magnéticas explosivas, liberando enormes quantidades de energia na forma de ondas de rádio. Essa teoria era apoiada pelo fato de que magnetares jovens, que seriam mais ativos e propensos a esses eventos, são encontrados em regiões de formação estelar ativa, como galáxias espirais jovens e ricas em gás. E, inicialmente, muitas FRBs pareciam vir de tais ambientes. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, até que o universo decidiu nos mostrar que a história era um pouco mais complicada. A grande reviravolta, o plot twist cósmico, veio no início de 2025. A protagonista dessa história é uma rajada rápida de rádio específica, catalogada como FRB 2002-4209A, detectada inicialmente pelo avançado Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, ou CHIME, um radiotelescópio revolucionário projetado especificamente para detectar FRBs. Essa rajada não era, à primeira vista, diferente de muitas outras. No entanto, o que a tornou verdadeiramente especial foi o trabalho meticuloso de uma equipe internacional de astrônomos, incluindo pesquisadores proeminentes como Tahaneh Eftekhari, da Northwestern University, e Vishwangi Shah, da McGill University. Utilizando uma rede de telescópios, incluindo os poderosos telescópios Keck e Gemini, eles conseguiram fazer algo que é extremamente desafiador: localizar com precisão a galáxia hospedeira dessa FRB. E o resultado foi, para dizer o mínimo, surpreendente. A FRB 2204Z209A não vinha de uma galáxia jovem e vibrante, cheia de estrelas recém-nascidas. Pelo contrário,
Sua origem foi rastreada até as periferias de uma galáxia elíptica massiva, uma verdadeira anciã cósmica, localizada a cerca de 2 bilhões de anos-luz da Terra. E o mais intrigante, essa galáxia é considerada morta. O que isso significa? Uma galáxia morta é aquela que esgotou seu reservatório de gás frio há muito tempo e, consequentemente, cessou a formação de novas estrelas. Ela é composta predominantemente por estrelas velhas, vermelhas e de baixa massa. Em um ambiente assim, a ocorrência de supernovas de colapso de núcleo, o evento que, segundo a teoria, dá origem aos magnetares jovens, é extremamente improvável, para não dizer impossível. Então, como uma FRB poderia surgir de um lugar assim? É como encontrar um recém-nascido em uma cidade fantasma, abandonada há séculos. Simplesmente não faz sentido com o que sabíamos antes. Mas as surpresas não pararam por aí. A localização exata da FRB 2002-4-209A dentro de sua galáxia hospedeira também levantou sobrancelhas. A maioria das FRBs que foram localizadas anteriormente pareciam emanar de regiões mais centrais de suas galáxias. No entanto, essa nova FRB foi encontrada a uma distância impressionante de 130 mil anos-luz do centro galáctico, em uma região esparsamente povoada por estrelas. É uma distância considerável, equivalente a mais do que o diâmetro da nossa própria Via Láctea. Como um objeto capaz de produzir uma FRB poderia existir tão longe, em um ambiente tão isolado? É importante notar que essa não é a primeira vez que uma FRB desafia nossas expectativas de forma tão dramática. Em 2022, outra FRB intrigante foi localizada. Ela parecia vir de um aglomerado globular, uma densa coleção esférica de estrelas muito antigas, orbitando a galáxia espiral Messier 81. Aglomerados globulares são como asilos de estrelas. Eles contêm algumas das estrelas mais velhas do universo. A descoberta de uma FRB em tal ambiente já havia plantado a semente da dúvida sobre a exclusividade dos magnetares jovens. A FRB 2004-209A, embora encontrada em um tipo diferente de galáxia, elíptica versus espiral, compartilha essa característica de estar associada a uma população estelar antiga e em uma localização periférica. Alguns pesquisadores até sugeriram que esses dois eventos poderiam ser gêmeos cósmicos, apontando para uma possível nova classe de FRBs com um mecanismo de origem diferente ou mais diversificado. Diante dessas evidências desconcertantes, a comunidade científica está agora fervilhando com novas ideias e hipóteses. O que essas descobertas realmente significam? Basicamente, existem duas linhas principais de pensamento que estão sendo exploradas. A primeira é a possibilidade de que as FRBs tenham, de fato, múltiplas origens. Ou seja, a teoria dos magnetares jovens, formados a partir de supernovas de colapso de núcleo em galáxias com formação estelar ativa, ainda pode ser válida para uma grande proporção das FRBs que detectamos. No entanto, pode haver outros canais de formação, outros tipos de objetos ou eventos astrofísicos que também são capazes de produzir esses intensos pulsos de rádio. Por exemplo, tanto a FRB 2002-4-209A quanto o evento da M81 poderiam ter se originado de magnetares, sim, mas magnetares formados por caminhos evolutivos diferentes. Quais seriam esses caminhos alternativos? Uma possibilidade intrigante é a fusão de duas estrelas de nêutrons. Quando duas dessas estrelas compactas em um sistema binário espiralam uma em direção à outra e finalmente colidem, o evento é cataclísmico, liberando ondas gravitacionais, como as detectadas pelo LIGO e Virgo, e, potencialmente, formando um magnetar de curta duração ou um buraco negro rodeado por um disco magnetizado. Outro cenário proposto é o colapso induzido por acreção de uma anã branca massiva, onde uma anã branca em um sistema binário acumula tanta massa de sua companheira que ultrapassa um limite crítico, o limite de Chandrasekhar, e colapsa, formando uma estrela de nêutrons, que poderia ser um magnetar.
Esses cenários alternativos têm a vantagem de poder ocorrer em ambientes mais antigos, como galáxias elípticas ou aglomerados globulares, onde as supernovas de colapso de núcleo são raras. Mas sistemas binários compactos podem ter tido tempo suficiente para evoluir e interagir. A segunda linha de pensamento é que nossa compreensão fundamental dos próprios magnetares pode estar incompleta. Talvez os magnetares não sejam exclusivamente jovens. Talvez magnetares mais velhos, que se pensava serem quiescentes, possam, sob certas condições, reativar-se e produzir rajadas. Ou talvez existam diferentes populações de magnetares com propriedades distintas, dependendo de como foram formados ou do ambiente em que residem. A detecção de FRBs em galáxias mortas e em locais tão periféricos nos força a expandir nossos modelos teóricos e a considerar que a vida e a atividade de um magnetar podem ser muito mais complexas e variadas do que a nossa visão simplificada anterior permitia. O universo, mais uma vez, está nos mostrando que a natureza é muito mais criativa do que a nossa imaginação. Poderia haver mecanismos de ressurreição para magnetares antigos? Ou talvez estejamos confundindo diferentes tipos de fenômenos sob o mesmo rótulo de FRB? Essas descobertas também sublinham a importância crítica da pesquisa contínua e do desenvolvimento de instrumentos ainda mais sensíveis e precisos. Cada nova FRB que conseguimos detectar e, crucialmente, localizar com precisão, adiciona uma peça vital a esse intrincado quebra-cabeça cósmico. A busca por respostas não se limita a entender a origem desses sinais enigmáticos. Ela tem implicações profundas para nossa compreensão da evolução das galáxias, da formação e morte das estrelas, da física da matéria em condições extremas de densidade e campo magnético, e até mesmo da própria estrutura em grande escala do universo, já que as FRBs podem ser usadas como sondas para estudar o meio intergaláctico. O mistério dos FRBs é um lembrete vívido e constante de que o cosmos é um laboratório vasto e dinâmico, cheio de surpresas e fenômenos que desafiam nossas teorias. E é justamente essa capacidade de nos surpreender que torna a ciência tão emocionante e recompensadora. A cada nova descoberta, nossa compreensão do universo não apenas se expande, mas também se aprofunda, revelando camadas de complexidade e beleza que antes eram invisíveis. E assim, nossa jornada exploratória pelo intrigante mundo das rajadas rápidas de rádio chega a um ponto crucial, mas certamente não final. Começamos com uma imagem relativamente clara: FRBs. Esses poderosos gritos cósmicos pareciam vir de magnetares jovens, os turbulentos descendentes de estrelas massivas, localizados em galáxias onde a vida estelar ainda pulsava com vigor. Mas como vimos, o universo adora um bom mistério. A descoberta da FRB 2002 e 4 Z2I9A, emanando dos confins silenciosos de uma galáxia elíptica antiga e morta, e sua estranha semelhança com o evento anômalo da M81, nos forçaram a rasgar o roteiro e começar a reescrever a história. As evidências agora apontam para um cenário mais complexo. Ou as FRBs têm uma árvore genealógica mais diversificada, com múltiplos progenitores e mecanismos de formação, ou nossa biografia dos magnetares precisa de uma revisão urgente. O que é certo é que o véu do mistério se adensou. E o universo, com seu jeito sutil e às vezes chocante, nos convidou a olhar mais de perto, a questionar mais profundamente e a ousar imaginar o inimaginável. A ciência, afinal, não é sobre ter todas as respostas, mas sobre a coragem de fazer as perguntas certas, mesmo quando elas nos levam a territórios desconhecidos. Se essa exploração pelas fronteiras do conhecimento cósmico acendeu uma faísca de curiosidade em você, se você se sentiu tão maravilhado quanto nós com a capacidade do universo de nos surpreender, então eu tenho um convite especial. Ajude-nos a continuar essa jornada de descobertas, deixando o seu like generoso neste vídeo. Seu like é como um combustível para nossa nave espacial.
permitindo que alcancemos mais mentes curiosas. E para garantir que você não perca nenhum dos nossos futuros mergulhos nos grandes mistérios da ciência e do cosmos, inscreva-se agora mesmo no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando uma nova aventura estiver prestes a começar. Temos um universo inteiro de tópicos fascinantes para explorar juntos. Foi um prazer imenso ter a sua companhia nesta exploração dos confins do universo e dos enigmas que ele nos apresenta. Lembre-se sempre, o cosmos é um livro aberto, escrito em uma linguagem de estrelas e galáxias, esperando para ser decifrado por mentes curiosas e corações aventureiros como o seu. Nunca perca a capacidade de se maravilhar, de questionar e de buscar o conhecimento. Continue olhando para cima. Continue sonhando com as estrelas. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima fronteira do desconhecido. Até lá, e que a força da curiosidade esteja com você.